A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, nós estamos nesta caminhada, nesta revista Sacrifício no Plano da Redenção. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Arnaud Barbosa, pastor da Igreja Brasil para Cristo de Formosa, Goiás. Sou comentarista desta revista e hoje, meus amados, nós teremos uma lição muito importante. Nós faremos aqui o estudo 8 sobre a oferta pacífica, também conhecida como oferta de paz e oferta de comunhão. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade de ser o comentarista dessa revista, agradecer a oportunidade nos dada pela nossa amada pastora Loide e também pelo nosso amado pastor Gedeon Júnior, né? Pastor Gedeon Júnior é o líder da nossa escola bíblica aqui nas Igrejas do Brasil para Cristo, e a nossa pastora Loide e a nossa amada pastora presidente. Quero agradecer a cada um de vocês que tem nos acompanhado em todas essas aulas. Então vamos lá. Nós estamos na página 54, certo? Sobre a oferta pacífica. Veja aqui, nós estamos vendo uma imagem de um banquete, porque esse banquete é a representação da oferta pacífica. E nós temos aqui na página 91, certo? Nesta imagem dos 5 sacrifícios representando a Deus, nós temos aqui a oferta pacífica, onde ela fala de Cristo como a nossa comunhão, ou seja, a nossa oferta de reconciliação e comunhão com o Senhor. Então, oferta pacífica está aqui, né? Oferta azul, certo? Oferta de paz, e eu estou de azul aqui representando esta oferta de hoje. Certinho, meus amados? Então, mãos à obra. Vamos lá. Em resumo, irmãos, dessa introdução aqui e das considerações importantes, nós vamos ver que a oferta pacífica, ela sempre é apresentada em momentos especiais em toda a história do povo de Deus, ou seja, momentos festivos, momentos de alegria, momentos em que se comemorava algo, sempre tinha ali, obviamente, uma oferta de paz. E em 3 momentos especiais, nós vamos encontrar esse tipo de oferta. Nós temos aqui, primeiramente, as 3 categorias ou os 3 momentos em que esse tipo de oferta era oferecida. Era em momentos de ação de graças, em que se agradeceria a Deus por uma bênção muito grande sendo recebida, por algo que merecia ali um motivo ali de gratidão a Deus de forma especial, no cumprimento de algum voto, ou quando a pessoa fazia um voto a Deus, normalmente também estava no contexto dessa oferta pacífica, ou apenas de forma voluntária. A pessoa queria simplesmente ali oferecer também um sacrifício ali como uma forma de adorar a Deus em razão da sua alegria por um estado de bênção que ela se encontrava na presença do Senhor. Qual era o diferencial desta oferta? Amados, quando nós pensamos em todas as 5 ofertas, nós devemos lembrar que essas ofertas elas eram apresentadas ao Senhor, certo? Com exceção da oferta de holocausto, que era completamente queimada, todas as suas partes diante do Senhor, e apenas o couro entregue ao sacerdote, as 4 outras ofertas, aí manjares, oferta de manjares, oferta pacífica que nós estamos estudando hoje, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa, nós vamos ver que em todas essas outras ofertas, uma parte delas, além de ser destinadas ao altar de Deus, também era destinadas uma pequena porção ali para o sacerdote em uma refeição santa entre ele e toda a sua família, ou seja, era uma parte para a sua subsistência. Agora, a única oferta em que uma parte dela era consumida pelo próprio adorador, está exatamente aqui na oferta de hoje. A oferta pacífica era a única oferta em que era dividida entre Deus, o sacerdote e o adorador. Então era uma oferta extraordinária, inclusive está no contexto ali da história, por exemplo, de Ana e Eucana. Quando Ana e Eucana ia lá e oferecia os seus sacrifícios a Deus, normalmente Eucana, oferecia sacrifícios a Deus, ele oferecia uma porção daquele sacrifício ali para suas 2 mulheres e seus filhos, sendo que Penina, que tinha filhos, ele oferecia uma parte e uma porção dobrada ele dava para Ana. Você vê lá, uma porção dobrada da oferta. Que oferta era essa? Era a oferta pacífica.
Inclusive Ana, irmãos, faz um voto a Deus no contexto desta oferta, e depois que ela concebe dar à luz a Samuel, o seu filho, entrega a Samuel, ela também vai cumprir o seu voto, não apenas entregando Samuel, mas como símbolo do seu voto, ela também oferecia uma oferta pacífica, né? Então, esta oferta realmente, ela demonstra um cumprimento de um voto, de uma gratidão a Deus por algo que o Senhor concederia a uma pessoa. Mas vamos falar um pouco mais profundamente aqui, no próximo tópico, sobre a oferta pacífica e a sua significação. Então, o que quer dizer esse termo? Irmãos, oferta de paz, pacífica ou de comunhão, como já temos falado até agora, né? Lembrando que a palavra shalom, ela não apenas significa paz, mas também um estado de prosperidade ou de completude, né? Temos também uma palavra derivada também de shalom, que é a palavra shilem, que significa compensar. Em termos gerais, quem normalmente oferecia esta oferta de paz, não era porque estava querendo ali, né, ter paz com Deus, ou querer ter uma paz com o seu próximo, mas é porque essa pessoa já havia conseguido esta paz, e em razão disto, ela oferecia ali aquele sacrifício, comemorando ali aquela paz que havia sido concluída. E antes de continuar aqui, é importante que os irmãos entendam que quando falamos, meus irmãos, sobre aliança, né? Aliança no mundo antigo, quando duas pessoas faziam uma aliança, já falamos aqui na oferta de manjares, na aula passada, que o símbolo da aliança eterna era o sal, correto? Mas nós devemos entender que depois de uma aliança feita, e duas pessoas, dois reinos, enfim, duas pessoas tivessem concordado, entrado em comunhão, enfim, o símbolo desta comunhão, o símbolo desta aliança, sempre era uma refeição sagrada. Por exemplo, duas pessoas ali estavam em guerra, faziam uma aliança de paz, elas faziam ali aquela aliança e tudo, conforme o protocolo, mas sempre aquela aliança terminava num banquete, porque o banquete, a alimentação, era o fechamento de chave de ouro daquela aliança que havia sido consumida. Isso também, irmãos, Deus comunicou essa sua comunhão com a nação de Israel, após haver ali feito ali a paz com os hebreus. Ele também comunicou, né, esse tipo de comunhão também por intermédio ali de uma refeição sagrada que os israelitas eles fizeram diante da presença de Deus. Só para você entender aqui, quando abrimos a Bíblia em Êxodo capítulo 24, quando Moisés ali havia feito sacrifícios a Deus para que o Senhor pudesse fazer uma aliança com a nação de Israel. Quando eles saíram do Egito, eles fizeram uma aliança com Deus ali por meio do sacrifício ali, do sangue de animais. O que acontece, irmão? Nós vamos encontrar aqui, Êxodo capítulo 24, versículo 8, o seguinte: então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Então está aqui, o sangue foi realizado ali uma aliança ali com Deus, por meio do sangue de animais, certo? E o que aconteceu após esta aliança? O versículo 10 diz que então, povo de Israel, né, eles viram a Deus. Então viram o Deus de Israel, sobre cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Quer dizer, logo após eles fazerem ali a aliança com Deus, Deus se manifestou visivelmente ao povo, né, mostrando que havia aceitado aquela aliança. O povo viu visivelmente ali a manifestação da glória de Deus. E o que eles fizeram em seguida? Está aqui no versículo 11. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém, eles viram a Deus e comeram e beberam. Quer dizer, as pessoas dizem, eles viram a Deus, depois comeram e beberam. O que significa isso? Comer e beber, nesse contexto, significa, né, o fechamento de um estado de paz com Deus, de um estado de comunhão diante de Deus. E isso, irmãos, é trazido aqui, no caso, para o contexto dos sacrifícios israelitas. Então, assim, segundo os historiadores, e Moreira, ele vai falar um pouco disso, há 3 linhas de raciocínio, de uma forma geral, sobre o termo shelamim ali, que
que também é uma palavra ali que traz o significado ali de oferta de comunhão, oferta pacífica, né? Dentro as três linhas de raciocínio que os historiadores têm, a primeira é que, o primeiro sentido, ele tem a ver com uma dádiva de paz outorgada por Deus, em que o judeu recebia a plenitude da vida, o bem-estar e a paz com Deus. Quer dizer, o judeu se sentia no momento bom diante do Senhor, no momento de paz com o Senhor, as coisas estavam dando certo, ele estava realmente sendo abençoado por Deus, ele ia lá e oferecia o quê? Uma oferta de paz. Era o que Eucana fazia. Ele se sentia bem, abençoado ali com a sua família, ele ia lá, oferecia a sua oferta de comunhão. Agora, o segundo raciocínio é que significa a comunhão dos homens perante Deus e não com Deus. Uma festa social de alegria que não procurava uma relação de proximidade de Deus, mas de alegria por ter Deus presente na festa. Quer dizer, normalmente quando duas pessoas estavam em conflitos, né, isso acontecia principalmente ali entre amigos, entre inimigos e especialmente entre conflitos familiares. Normalmente, quando as pessoas resolviam estes conflitos, elas sempre sacramentavam aquele momento de comunhão através de uma oferta pacífica, certo? Por exemplo, ali, embora o texto não diga, mas quando a gente olha, quando Absalão se reconcilia com o seu pai Davi, Absalão mata o próprio irmão, depois foge, né? Depois Davi, quando resolve perdoá-lo, e os dois se tornam ali próximos, no estado de comunhão, quando tudo havia sido resolvido entre os dois. Então, normalmente aquilo era, vamos dizer ali, comemorado com sacrifícios pacíficos. Quando a gente olha também a história do filho pródigo ali em Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, quando Jesus fala do filho perdido voltando ao pai, e o pai ali faz uma festa, um banquete ali, mata um boi cevado, embora o texto ali não registra, mas normalmente aqueles momentos de alegria, as pessoas não apenas faziam a festa, mas aquele animal que era sacrificado, normalmente ele era sacrificado diante do Senhor. Por quê? Porque os judeus entendiam que aquela alegria só foi possível, aquela reconciliação, tudo aquilo só foi possível porque Deus esteve presente ali. Foi Deus que trouxe aquelas pessoas, uma vez afastadas, o Senhor, com a sua misericórdia, conseguiu trazer novamente a reconciliação. Então, irmãos, é um motivo de festa, de alegria, de reconciliação, enfim, a pessoa recebia uma bênção especial, um voto, sempre ela oferecia ali, diante do Senhor, um sacrifício pacífico. E o terceiro sentido, irmãos, é que tinha um sentido de finalização, ou seja, era uma espécie de encerramento, por ser a última oferta oferecida no altar. É claro que o hebreu, por mais alegre que ele estivesse diante do Senhor, ele não podia chegar ali, irmãos, e simplesmente, eu quero agradecer a Deus. Não era assim. Ele primeiro tinha que oferecer o holocausto, que era a sua oferta de aproximação. Se ele tivesse em pecado, primeiro ele oferecia a oferta pelo pecado, depois ele oferecia o holocausto, a oferta do pecado, para resolver o problema do pecado dele especificamente, nós vamos falar nas próximas aulas, né? Depois ele oferecia um holocausto, que era a oferta de aproximação, depois ele oferecia ali a oferta de manjares, que era um tributo a Deus, uma honra oferecida diante da grandeza de Deus, e por fim, então, ele oferecia ali o seu sacrifício pacífico. Era um momento de alegria que ele tinha diante do Senhor, era um momento dele poder agradecer a Deus por algo muito especial que o Senhor fez. Então, ele tinha que fazer todas essas ofertas antes, e por fim, ele faria então a oferta pacífica, né? Veja como Cristo cumpre, irmãos, todos esses propósitos. Mas até por hebreu se alegrar diante de Deus, ele tinha que ter todo este procedimento. E por isso a oferta pacífica é também chamada como oferta de finalização. Em termos simples, como é que nós poderíamos comparar esta oferta pacífica nos dias de hoje? Por exemplo, aqueles cultos que fazemos de gratidão em nossos lares. Sabe aqueles irmãos, por exemplo, que conseguem uma bênção especial? Enfim, a pessoa de repente passou um ano difícil, Deus abençoou, abriu as portas, conseguiu emprego, melhorou o emprego, conseguiu comprar casa, um apartamento, ou reformar a casa, comprar o carro, enfim, alguém da família estava doente,
e conseguiu ser curada, alguém estava afastado e se reconciliou ao Senhor, a pessoa fica tão alegre, fala, pastor, quero fazer um culto no meu lar, um culto de gratidão. Aí a pessoa chama ali o pastor, chama os irmãos, faz aquele culto especial, tem uma palavra, no final faz aquele almoço, aquele lanche, enfim, alguma coisa assim, que a pessoa quer expressar, né, que o motivo de tudo aquilo ali foi Deus, e ela quer, vamos dizer, compartilhar a sua alegria com as demais pessoas. Então, esse culto de gratidão, nos dias aqui de Israel, era exatamente a oferta pacífica. Então, este exemplo cabe muito bem para que os irmãos compreendam, certo? O significado ali da oferta pacífica, oferta de comunhão. Agora, quais eram os animais permitidos para serem sacrificados nesta oferta? Vamos lá. Irmãos, nessas ofertas pacíficas, todos os animais do gado, desde o cabrito até o boi, um cordeirinho até uma vaca, todos esses animais, pode ser macho, pode ser fêmea, poderiam sim ser oferecidos, como eu falei, porque o motivo ali não era nem para a expiação do pecado, né? Embora o animal ele tinha que passar pelos procedimentos rituais, mas o objetivo era uma refeição sagrada. Então, o que ocorre, irmãos? Ocorre que o único animal que não era oferecido nas ofertas pacíficas era ofertas de aves, até porque dentre as aves que eram permitidas queimar sobre o altar, ser oferecida ali como sacrifício, era apenas pombinhos e rolinhas. E como o objetivo da oferta pacífica era um banquete entre amigos e familiares para se alegrar por uma ocasião especial, é claro que ninguém vai fazer um banquete, irmãos, ninguém vai fazer uma festa colocando ali como alimento pombinhos e rolinhas. Então, isso daí é ilógico, certo? Então, por isso, no mínimo, a pessoa vai oferecer um cordeiro ou um cabrito, no mínimo. Então, por essa razão, aves não entravam aqui dentro dessas ofertas aqui, porque não tinha lógica nenhuma oferecer uma ave para um banquete ali para se alegrar com alguma coisa, certo? Então, dito isso, irmãos, todos os animais, nós temos aqui a lista dos animais, Levítico capítulo 22, do versículo 1 ao 25. O que ocorre? Todos os animais, irmãos, eles, por serem um símbolo de Cristo, tinham que ser animais perfeitos. Esses animais, eles não podiam ter uma mancha, uma sarna ou qualquer coisa assim parecida, certo? O que acontece? Em todos os sacrifícios, nós vemos tanto nas outras ofertas, os sacrifícios de animais quanto de vegetais, tudo sempre era o melhor, o perfeito, né? Como símbolo de Cristo que não tinha pecado. Nessa oferta pacífica, irmãos, não sendo oferta de voto, sendo apenas uma oferta comum e voluntária, havia uma única exceção para animais que não fossem completamente perfeitos, que é exatamente animais, conforme está aqui no versículo 23 do capítulo 22 de Levítico, né? No versículo 22 diz que o cego, o aleijado, o mutilado, o seroso, sarnento, cheio de impinges, não poderia ser oferecido no altar de Deus. Porém, versículo 23, novilho ou cordeiro desproporcionados poderás oferecer por oferta voluntária, mas por voto não seria aceito. Quer dizer, quando o objetivo era apenas, não, eu estou alegre, não tinha um motivo específico, não era uma ocasião tão especial, mas a pessoa queria oferecer uma oferta pacífica, certo? O que acontece? Ela poderia até oferecer, né, no caso, um animal com membro desproporcionado. No entanto, um animal tinha que ser saudável. Desproporcionado como, pastor? Com a perna maior do que a outra, por exemplo. Isso era um membro desproporcionado. Com a orelha muito grande. Isso era um membro desproporcionado, certo? Mas desde que o animal fosse saudável e não tivesse problema nenhum, o animal poderia ser sacrificado diante do Senhor, mas nada daquela oferta poderia ser queimado no altar. Então, a pessoa só queria fazer uma refeição sagrada ali, certo? Ela poderia até oferecer um animal nessas condições, com membros desproporcionados, mas não em razão de um voto ou de algo mais especial, né, na vida delas, que ela queria que fosse queimado no altar, ela não poderia oferecer. Mas numa refeição, vamos dizer, mais simples, numa comemoração, mas numa comemoração mais simples, ela poderia até oferecer,
visto que o propósito ali era para alimentação. Então o animal poderia ser oferecido para alimentação com membro desproporcional, mas no caso desproporcional não poderia parte nenhuma ser oferecido no altar, né? E era poucos casos, era raros casos que eram oferecidos assim. No caso, em algumas situações, às vezes a pessoa até doava aquele animal para de alguma forma ser vendido ali, para trazer um meio de arrecadação para o templo. Isso aconteceu inclusive ali nos dias de Jesus. Agora, fora isso, todos os animais, inclusive da oferta pacífica, a grande maioria, nos momentos mais especiais, era volta, um momento de grande gratidão. A pessoa normalmente queria que parte daquele animal fosse queimado no altar, aí tinha que ser completamente perfeito. Por quê, pastor? Tinha apenas aqui nesta oferta esta distinção. Mas devemos lembrar, irmãos, primeiro, que todos os animais que eram queimados no altar, eles eram símbolo de Cristo. Por isso, deveria ser completamente perfeito. Completamente perfeito. Não apenas saudáveis, mas também não poderia ter nenhum membro desproporcional. Por quê? Porque o altar simbolizava a cruz e todos os animais que eram mortos no altar eram símbolo de Jesus Cristo. Porque é Cristo que nos torna, vamos dizer, que realizaria a nossa paz com Deus. Mas porque estes animais que tinham membros desproporcionados eram saudáveis, mas com membros desproporcionados, eles não poderiam ser queimados no altar, mas poderiam ser mortos diante do Senhor para uma refeição sagrada. Porque aquele animal, irmãos, era destinado exatamente para promover uma alegria, né, numa refeição entre pessoas que estavam, né, alegres e felizes por algum motivo ali, entendeu? E por isso aqueles animais poderiam ser oferecidos. Lembrando que não em caso de votos. E por quê, pastor? Porque aqueles animais cuja parte da carne não era oferecida no altar, mas eram considerados oferta pacífica, aqueles animais não é um símbolo de Cristo, mas sim um símbolo da igreja. Por quê? Porque nós, irmãos, embora sejamos fortes e limpos, sem mancha, sem sarna, sem nada que represente o pecado, porque Cristo nos limpou, né? Ele nos limpou para quê? Para que nesta terra venhamos a cumprir um serviço, um ministério. E qual é o nosso serviço? Assim como aqueles animais desproporcionados, eles eram motivo de uma refeição sagrada para promover a alegria entre as pessoas e para promover até mesmo, né, um motivo de gratidão a Deus por algo, nós também, irmãos, nós estamos nessa terra para isso, para levar paz às pessoas, para levar as pessoas a ter uma comunhão com Deus, para pregar o Evangelho. Nem que isso custe muitas das vezes o sacrifício da nossa própria vida. Esses animais não se sacrificavam para que a sua carne fosse um motivo ali de uma refeição, de comunhão, de alegria. Pois é, nós também, irmãos, quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que os apóstolos de Cristo, os primeiros discípulos de Cristo, eles foram martirizados, eles foram mortos, sacrificaram a sua vida, não tiveram como valiosa a sua própria vida, sabe? Para quê? Para que o Evangelho pudesse chegar até nós e para que muitas pessoas pudessem estar hoje vivendo em comunhão com Deus, para que elas pudessem conhecer a Cristo, a verdadeira oferta pacífica, e pudessem então estar em comunhão com Deus. Então essas pessoas tiveram que sacrificar suas próprias vidas, né, em serviço ao Evangelho. E nós também somos, nesse sentido, uma oferta pacífica, porque não podemos ver a nossa vida como preciosa, irmãos, e amarmos a nossa própria vida, e esse mundo, enfim, o nosso amor deve estar em Deus e cumprir a sua missão, ainda que isso custe o sacrifício da nossa própria vida. Isso é a parte da oferta pacífica, uma pequena parte da oferta pacífica, uma pequena, vamos dizer assim, exceção da oferta pacífica que tem uma representação da Igreja de Cristo. O restante aqui, nós vamos trabalhar com a oferta pacífica, representando apenas o sacrifício de Cristo e os benefícios que encontramos deste sacrifício em nossa vida. Certo? Então vamos lá. Nós temos aqui então o procedimento do ritual. Devemos lembrar, irmãos, que esse ritual, ele segue o padrão normal, como nós estudamos lá na oferta de holocausto, certo? Então, o adorador, quando ele oferecia aquele animal, ele impunha as mãos sobre ele e fazia a sua oração a Deus, certo? Porque ele não podia, só porque estava alegre, queria agradecer a Deus por alguma coisa, ele não podia chegar ali e dizer, eu vou agradecer a Deus. Não, não era assim que funcionava. Primeira coisa, se ele tinha algum pecado, primeiro ele entregava uma oferta pelo pecado, para resolver o problema do seu pecado.
Depois o que ele fazia? Ele oferecia oferta de holocausto para ele se aproximar de Deus. Se ele não tivesse uma situação de pecado ali, primeiramente, pelo menos a oferta de holocausto, certo? Oferece primeiro o seu holocausto para se aproximar de Deus. Depois que você está livre para se aproximar de Deus, oferece a oferta de manjares, né? Porque a oferta de manjares é o seu tributo de gratidão a Deus pela grandeza, pela soberania de Deus, né? Enfim, todo o simbolismo ali da oferta de manjares. Aí, por fim, é que você vai manifestar, irmãos, a gratidão a Deus por uma bênção especial que Ele deu, por algo muito especial, pelo o próprio estado de comunhão com Deus. Aí sim, você pode então oferecer ali o seu sacrifício pacífico. E é como eu falei, a oferta pacífica segue o mesmo ritual. Aquele animal que seria oferecido para a oferta pacífica, colocava as mãos e ele orava a Deus: Senhor, esse animal está morrendo aqui para me dar condições de chegar diante de Ti e poder lhe agradecer por esta bênção, por esta comunhão entre eu e aquela pessoa ali, entre os meus filhos que estavam brigados, ou a comunhão que eu passei a ter em Ti, porque eu estava afastado do Senhor, estava frio espiritualmente. Hoje estou aqui, graças a Deus, o Senhor me abençoou, o Senhor me levantou. Então aqui, este animal está proporcionando, o meio de eu estar comemorando a minha comunhão contigo. Era assim que ocorria o procedimento, certo? Não era de qualquer jeito, tinha todo um ritual, e por isso que a oferta pacífica era a última oferta, Era a oferta ali que fazia o fechamento com chave de ouro. Muito bem, feitas essas considerações, devemos sempre lembrar aos nossos alunos que esta oferta era a única em que promovia ali uma parte daquela oferta, era entregue no altar de Deus, outra parte era entregue ao sacerdote e outra parte da oferta era entregue a quem? Ao adorador. Quer dizer, Deus, o sacerdote e o adorador com sua família e amigos, eles comemoravam, eles participavam de todo aquele banquete. A gente lembra de quem, irmãos, em toda essa comunhão? Nós lembramos de Cristo, especialmente também no contexto da Santa Ceia. Vamos falar agorinha. Primeira parte que é destinada, vamos falar primeiramente a parte que é destinada para o sacerdote, como um pagamento pelo seu serviço. Vamos lá. O peito e a coxa direita era retirada do animal no momento ali de esquartejar ali aquele animal, a vítima, certo? E era entregue para o sacerdote. Depois que o sacerdote ele pegasse aquelas partes daquela oferta, certo? Ele ia lá diante da tenda do Senhor e fazia um movimento assim, certo? E era chamada oferta movida por isso, porque ele pegava o peito e a coxa direita, fazia um movimento, e a partir daquele momento aquela oferta era dele e da sua família, para que todos pudessem comer, como oferta santa ao Senhor. Essa era a parte de quem? Do sacerdote. E agora a parte que era entregue ao Senhor, que na verdade, primeiro era entregue no altar do Senhor, depois nós vimos que a outra parte era entregue ao sacerdote. Mas eu falei primeiro a do sacerdote porque a parte que era entregue ao Senhor era muito mais relevante. E nós vamos explicar agora. Esta parte que é entregue ao Senhor, irmãos, é chamada de o manjar da oferta queimada. Por que era o manjar da oferta queimada? Porque tem, vamos dizer, 3 partes aqui, no caso do animal, que eram partes que tinham um simbolismo muito profundo, irmãos, no mundo judaico daquela época, certo? E quais eram essas partes? A gordura, os rins e o redenho do fígado, É mais aquela parte ali, vamos dizer, ali, das vísceras mesmo do animal. O que ocorre? Quando falamos da gordura, obviamente nós estamos falando de uma parte do animal que era considerado a parte nobre nos dias antigos. Não apenas por conta do sabor, mas também porque a gordura, irmão, se fazia várias coisas ali no mundo antigo. Era muito útil para muita coisa. Inclusive, irmãos, todas as vezes que o hebreu, ele matava um animal, mesmo que não fosse oferecido como sacrifício ao Senhor, Deus o proibia de comer a gordura, porque a gordura simbolizava a parte melhor do animal, e essa parte melhor sempre era entregue a Deus, como Abel fez, o melhor, a gordura das suas ofertas, ele ofereceu ao Senhor. Então, o que ocorre?
o judeu só poderia aproveitar da gordura do animal quando o animal morria por si mesmo, as feras ele matava, então ele poderia pegar aquela parte da gordura e usar para outras coisas, mas jamais para se alimentar. Algumas pessoas acreditam que era apenas pelo fato de Deus estar preservando a saúde, uma vez que a ingestão de muita gordura provoca vários problemas de saúde, mas nós devemos entender, irmãos, que havia uma comunicação espiritual neste ritual. Porque já que as gorduras simbolizavam a parte nobre do animal, a parte mais cara, a melhor parte do animal, quando o hebreu oferecia as gorduras no altar de Deus, era como se ele dissesse: Senhor, Tu ofereces o melhor da minha vida, o melhor que eu tenho, Senhor. Não existe nada mais importante na minha vida do que o Senhor. Então ofereço o melhor da minha vida ao Senhor. O que é mais precioso, mais importante na minha vida? É o Senhor. E eu te provo isso entregando as gorduras desse animal. Porque o animal oferecido no altar, irmãos, quando ele estava entregando aquele animal, irmãos, era como se ele oferecesse a si mesmo ali no altar de Deus. Porque era o hebreu que tinha que ser morto ali em razão do seu pecado. Então a ira de Deus teria que vir sobre o hebreu, vinha sobre o animal. Inclusive também esse simbolismo permanece na oferta pacífica. E quando ele está entregando ali, irmãos, a gordura estava dizendo: Senhor, não há nada mais importante e mais precioso na minha vida do que o Senhor. E tudo isso era simbolizado onde? Na gordura. Era como se ele estivesse dizendo: amo o Senhor acima de todas as coisas, acima de tudo. Não há nada mais especial do que o Senhor na minha vida. Como? Oferecendo as gorduras, certo? E os rins? Os rins, irmãos, era uma parte também que simbolizava a sede das emoções. Nós vemos que nos dias de hoje, sabemos que o cérebro, vamos dizer, é a sede das emoções do ser humano. Porque é no cérebro, quando a gente enxerga, ouve alguma coisa, é o cérebro que vai mandar pelo sistema nervoso, as sensações que a gente sente no nosso corpo. Então, tudo parte aqui. A gente sabe que é o cérebro que vai comandar todas as coisas, certo? Mas, para os hebreus no mundo antigo, eles entendiam que a sede das emoções eram os rins, porque o rim, irmãos, era que filtrava todas as coisas, filtrava, no caso, as impurezas ali do sangue e etc. Então, eles entendiam que pelo rim ter essa função importante de filtrar ali, ser um filtro dentro do nosso organismo, eles acreditavam que ali também estava a sede das nossas emoções, era o que filtrava as nossas emoções, e por isso que nos textos mais antigos, sempre quando fala acerca das emoções do ser humano, a gente vê às vezes na Bíblia traduzido como mente e coração, mas a língua original era os rins. E quando os rins do animal eram oferecidos sobre o altar, para o hebreu era como se ele estivesse oferecendo o seu próprio coração, a sua própria alma. Lembrando que o entendimento de coração como sede das emoções, ele passa a ser visto a partir do mundo grego, certo? A partir do mundo grego, até hoje a gente fala de coração, até de uma forma poética, mas a gente sabe que hoje em dia é a mente. Mas pegou muito essa questão de coração como a sede das emoções, inclusive algumas bíblias falam disso, usa essa tradução ali, na realidade ali, por conta da influência do mundo grego, a partir da tradução da Bíblia, da tradução do hebraico para a Septuaginta, que é a primeira tradução em grego. Então, muda-se os termos rins para coração, e hoje em dia é mudado, então, muitas das vezes, os termos coração para a mente. Mas tudo isso simbolizava a alma, simbolizava a sede das emoções. Então, quando era apresentado, é como se eu estivesse dizendo: Senhor, eu entrego o meu coração, ou a minha mente ao Senhor, Então, eu entrego as minhas emoções, todo o meu coração, o meu carinho, o meu amor por Ti, Senhor, através daqueles rins sendo queimados. E por último, aqui nós temos ali, como partes que eram queimadas, entregues ao Senhor, o redenho do fígado, como falamos desde a primeira aula. O redenho do fígado, irmãos, aquela capa de gordura que é chamado de lóbulo caudado, utilizado nos rituais pagãos para fazer adivinhações, no caso, os judeus, como um protesto a esses rituais, eles queimavam, no caso, os rins, segundo a ordem do Senhor, eles queimavam, melhor dizendo, o redenho do fígado, como uma forma de mostrar a sua dependência a Deus,
como a forma de dizer: Senhor, nós não precisamos de adivinhações, nós cremos que o Senhor é que revela o nosso futuro, o Senhor que tem garantido o nosso futuro, e o nosso futuro está entregue nas mãos do Senhor. O hoje pertence a nós, mas o amanhã pertence ao Senhor, né? Então, isso era uma forma deles mostrar a sua dependência a Deus também, quando eles ofereciam ali o redenho do fígado. Agora vamos para a parte final, irmãos, do nosso estudo, quando finalmente nós falamos que tudo isso, irmãos, era um cumprimento da morte expiatória de Cristo. Jesus é de fato, vamos dizer assim, a nossa oferta pacífica. Como aborda aqui Moreira, Cristo, no sentido de conclusão, podemos ver que ele é a nossa oferta pacífica, que para Deus foi a oferta final e mais perfeita a ele oferecida. Quer dizer, quando Jesus ali diz, está consumado, ali na cruz do Calvário, Jesus estava dizendo para todo aquele que crê: a partir de agora, agora aqueles que creem em mim, eles não apenas foram perdoados dos seus pecados, livres da condenação do pecado, mas agora podem estar em comunhão com Deus, em comunhão com meu Pai. Podem se alegrar diante do meu Pai, porque através do meu sangue e através do meu corpo, eu permiti que vocês agora estejam no estado de comunhão com Deus. Nós antes, irmãos, nós, pecadores, antes nós éramos o quê? Inimigos de Deus em razão dos nossos pecados. Mas Jesus Cristo, irmãos, após a sua morte na cruz, após ele dizer está consumado, ele nos reconciliou com Deus, ele promoveu a nossa paz com Deus, ele promoveu o nosso estado de comunhão com Deus, e hoje nós nos alegramos diante do Senhor, porque Cristo foi a nossa oferta pacífica. E aí você pode voltar lá para o início, e você pode confirmar tudo isso e ler para os seus alunos o que Paulo disse aos Colossenses capítulo 1, do versículo 20 ao 22. Paulo está dizendo aqui, irmãos, que nós somos reconciliados ali com Deus por meio de Cristo, certo? Ele está falando aqui na visão da oferta pacífica. E é interessante que Cristo também, ele parece fazer referência tipológica ali aos sacrifícios pacíficos, quando ele está dizendo ali para os judeus, certo? Que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo, não tem vida em si. Mas quem come da minha carne e bebe do meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei naquele último dia. Ou seja, Jesus, irmãos, proporcionou para nós, não somente de sermos perdoados, mas de podermos agora viver em comunhão com Deus, viver em paz com o nosso Deus. Então, esse ingerir do seu corpo e da sua carne faz alusão ao seu sacrifício na cruz, que nós, crendo nele, ele passa a viver em nós, e por isso passamos a ter um relacionamento com Deus. E tudo isso, irmãos, é muito bem representado ali pela Santa Ceia, até porque na Santa Ceia ali de Cristo, ele ao mesmo tempo é o sacerdote, porque ele está comendo da oferta, e aquele pão e aquele suco de uva que o próprio sacerdote, que é Jesus, nosso sumo sacerdote, já também está simbolizando a sua própria carne, a carne do seu sacrifício, que horas mais tarde seria oferecido ali na cruz do Calvário. É importante também entender, irmãos, que Jesus, ele não apenas fez a nossa paz com Deus, mas ele também fez a paz entre todos os homens. Ou seja, toda a barreira de inimizade o Senhor quebrou. Judeus e samaritanos, judeus e gentios, jamais poderíamos imaginá-los juntos, como irmãos, unidos na mesma fé, no mesmo propósito, servindo ao mesmo Deus. E isso foi possível, irmãos, porque Cristo fez isso na cruz. Agora, é importante lembrarmos que o apóstolo Paulo teve que fazer muitas recomendações nesse sentido, para que os judeus pudessem entender que esta realidade já havia acontecido por meio de Cristo, que era a oferta pacífica. Cristo, assim como a oferta pacífica reconciliava os inimigos, também judeus e gentios e samaritanos que eram inimigos em razões da fé, agora por meio do sangue de Cristo e por meio do seu corpo, passamos agora a nos tornar unidos com Deus. E é claro, irmãos, que quando falamos da oferta de paz, de estarmos em comunhão com Deus, é claro que isso também fala da nossa comunhão com as pessoas, comunhão com o nosso próximo. A Bíblia diz, irmãos, que no depender de nós,
O que depender de nós, nós temos que ter a paz com todos, porque sem a paz com todos e a santificação, que fala da nossa comunhão com Deus, nós não veremos ao Senhor. Então não adianta a pessoa dizer que tem comunhão com Deus, está com inimizade, está brigada, está cheia de raiva, de ressentimento. Se a oferta pacífica está em nós, nós devemos estar em paz com todos, no que depender de nós. É claro que em algumas situações, pessoas não vão querer de forma nenhuma, em razão, até de questões relacionadas ao Evangelho. Mas no que depender de nós, nós que temos a oferta pacífica em nós, temos comunhão com Deus e temos paz com os homens. Que Deus abençoe a todos nesta lição e que você seja muito abençoado com esse estudo. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor Jesus.